adorar com vocês. E eu te convido nessa noite a celebrar a vida, a celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é bom em todo tempo. Amém? Vamos cantar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Uou! Ah, como Deus é bom. E eu quero te convidar nessa noite a celebrar essa vida, essa alegria. Eu sei que você está em casa, de repente você está confortável no seu sofá, e continue, mas adore, não deixe de adorar, porque a graça nos alcançou e hoje nós somos livres pela graça. E eu quero te convidar a cantar dessa graça, desse amor e dessa bondade, no nome de Jesus. Aleluia. Escute só. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, 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 oh. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ah, Senhor, o teu amor me alcançou e é por isso que eu canto, é por isso que eu te adoro, Senhor. Como é bom te adorar. Posso ver todas as coisas, Jesus, o teu grande amor. Podem passar bilhões de anos, eu te darei meu louvor, eu te darei meu louvor. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Criação clama teu nome, vivemos pra te adorar. Outro não há, ninguém tão grande. Pra sempre tu reinarás, pra sempre tu reinarás. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Glória te darei, teu nome exaltarei. Toda glória
glória te darei, teu nome exaltarei. Toda glória te darei, teu nome exaltarei. Toda glória te darei, teu nome exaltarei. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Quero ouvir vocês, cante comigo. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual, nada igual, nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Oh, escute só. Deixa eu falar algo muito importante para você. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nessa noite eu quero orar com vocês e por vocês, porque Deus pode fazer o impossível na nossa vida e na nossa história. Deus fez grandes coisas e o nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele pode mudar a sua história da noite para o dia. Ele pode mudar a sua jornada. Mas tudo isso só pode acontecer se você abrir o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Vamos deixar Deus ser Deus. E vamos entregar o controle da nossa vida nas mãos dEle, porque Ele sabe como fazer. Ele faz o melhor para nós e por nós. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, nós te adoramos, nós te bendizemos. Não há outro Deus além de ti. Tu és tudo em nós e através de nós. E essa noite, Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e reconhecer que o Senhor é o único Deus que pode mudar a nossa vida por completo. Por isso, nessa noite, eu quero orar por todos os nossos irmãos que estão assistindo, estão cultuando, estão adorando conosco nessa noite de domingo. Talvez essa pessoa esteja sem esperança, perdeu já o rumo da vida, não sabe o que vai acontecer, está desesperado ou desesperada. Eu oro nessa noite, alcance esse coração, Senhor. Faz o impossível, só tu podes fazer, Pai. Aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós oramos pedindo para que haja libertação, cura, transformação, salvação, mudança de vida completa. É no nome de Jesus que nós oramos, crendo, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor pode fazer tudo. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Fique com essa palavra no seu coração. Deus Todo-Poderoso, cante isso.
cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Cante mais uma vez isso, declare isso. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Nada igual. Aleluia. Deus abençoe muito a sua vida. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi um dos últimos livros a serem escritos do Novo Testamento. A gente não sabe a data ao certo, há uma discussão desde o ano 65 depois de Cristo até o ano 90, 95. Algumas evidências internas que mostram algumas coisas, algumas lutas que a fé cristã já estava enfrentando. A gente vai falar disso durante a mensagem. E eu queria convidar você a ouvir a leitura dos versos de número 1 a 4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Por essa razão, verso 1, importa, pois, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. De volta ao caminho. Nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. Muitas incertezas. A guerra está na fronteira da região da Europa, da OTAN, e já aconteceu a Primeira Guerra Mundial exatamente naquela região. E a gente tem certeza de uma coisa, das incertezas. Elas estão espalhadas por toda parte. Hoje em dia as pessoas sabem a verdade. Muita gente na internet sabe a verdade, mas não a verdade dos livros. Agora surgiu um novo tipo de verdade. A verdade do que as pessoas acham que é a verdade. Tá? Então é uma releitura agora que não precisa mais obedecer ciência, satélites, não. É uma verdade própria que as pessoas têm e que é exatamente o que elas pensam. E quando uma pessoa tem uma verdade daquilo que ela acha, ela consegue outros seguidores que também gostam daquela verdade e dizem, ó, isso aí é a verdade. O que as outras pessoas vinham dizendo até agora era uma mentira. Nada disso era verdade. Hoje é mais importante falar o que se pensa do que viver o que se pensa. Então há muita gente disposta a falar o que pensa, tá? A falar o que pensa, mas não quer dizer que ela vive o que ela pensa. Então ela fala o que pensa, causa muitos aborrecimentos, discussões, ou às vezes situações dificílimas, se ele tem poder político ou econômico, tá? Você pode estar, enquanto eu estou falando, você está imaginando um personagem, mas você pode ir pelo mundo afora, porque tem muitos personagens. E eu oro a Deus para que nós não sejamos esses personagens, tá? Mas então as pessoas falam o que elas pensam, mas num dado momento, talvez por causa da opinião pública, ou porque está dando errado aquilo que elas disseram, elas falam outra coisa, e elas nem jamais vão a público para dizer, olha, não, eu estava errado.
Isso não está acontecendo agora no nosso país, está acontecendo no mundo todo e já faz uma década que essa linha de raciocínio tem acontecido. Porque viver o que se diz não é o tema dos nossos dias. A dialética é o do discurso da internet, que uma hora sopra para um lado, destruindo uma pessoa, e aí as pessoas descobrem a evidência de que aquela pessoa é inocente, e ninguém vai à internet de novo para dizer, olha, eu fui o primeiro que joguei a pedra. Desaparece, do mesmo jeito que apareceram. Eu ainda estou falando de verdade, porque a gente vai falar sobre esse tema hoje, né? As pessoas, quando cometem erros que todos chegam ao alcance de todos, falam frases terríveis, absurdas, elas querem justificar dizendo, não, isso aqui que eu falei, sabe o que aconteceu? Estava chovendo, estava nevando, estava frio, estava quente, estava isso, estava aquilo. Então elas dizem o que for. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo em que ter maturidade emocional não faz parte do desenvolvimento pessoal das pessoas. Então nós estamos encontrando pessoas cada vez mais imaturas, cada vez fazendo coisas inimagináveis, porque elas emocionalmente, elas estão despreparadas. Então existem pessoas que na internet elas são, nossa, você fica imaginando, e quando você vai conhecer essa pessoa, ela não consegue falar, nem oi direito, né? Você acha estranho isso, né? Aquele indivíduo tão bom na internet, né? Então, quando a gente está com uma vida emocional bastante destruída ou despreparada, como é que a gente enfrenta, como a fé cristã ia enfrentar nesses dias, uma adversidade brutal? Como vai enfrentar? Se emocionalmente você está despreparado, como é que você pode continuar com Cristo? E como é que você pode estar ao lado de Cristo quando emocionalmente você está, vamos dizer, infantilizado, despreparado diante de um mundo que tem tantas verdades e tantas mentiras para serem colocadas, né? A música que o Geiber cantou agora fala bastante sobre o que está acontecendo na internet e sobre qual é o propósito de Deus. De volta ao caminho. É muito importante ou é necessário que nós nos apeguemos às verdades que nós ouvimos, e ele está se referindo ao Evangelho, para que deles jamais nos desviemos, tá? Depois eu quero salientar 3 palavras desse primeiro verso com vocês. Eu queria olhar para o grego, porque o grego diz nesse sentido, mas eu queria falar de algumas coisas. A carta aos Hebreus, ela tem no seu capítulo 11 uma história sobre a martirização, nos versos finais da carta, que são aqueles que foram queimados vivos, cerrados ao meio, todo tipo de prática que o romano fazia contra aqueles que eram contrários a eles. Todos estes morreram na fé, diz o texto. E ele vai se referindo aos sofrimentos daqueles que creem, pensando exatamente que a fé cristã estava enfrentando um desafio, que era pagar o preço para seguir Jesus. Se a carta foi escrita como uma das últimas, Nero vai aparecer culpando os cristãos e vai queimar Roma e vai desencadear uma perseguição em Roma terrível. Essa carta é escrita aos Hebreus, aqueles que creram em Cristo, mas que são judeus de nascimento, e ela vai exaltar o valor da pessoa de Jesus. Ela vai dizer, olha, Jesus é muito superior aos anjos. Se Deus nos falou outrora pelos profetas, hoje ele nos fala por Jesus. É assim que a carta começa. E ela faz menção o tempo inteiro do quanto Jesus se entregou por nós. E a Bíblia, ela usa um termo no livro de Hebreus que você não vai encontrar em nenhuma parte do Novo Testamento. Ela diz assim, que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu para se tornar o nosso Salvador. Então, enquanto homem, Deus foi preparando e agradou, diz o livro de Isaías, capítulo 53, agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, o que Deus fez com Cristo, enquanto verdadeiro homem, foi que Cristo foi sendo preparado por Deus para morrer a nossa morte. Foi esse o preço que Deus pagou por nós, e é isso que a carta vai dizer.
dizendo que Jesus é o nosso intercessor, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7 de Hebreus. E o verso 1 começa com um questionamento. Se Cristo fez tudo isso por nós, será que você pode negligenciar, colocar de lado, subestimar esse sacrifício? E aí, no capítulo 10, ele vai levantar um dos grandes questionamentos. Se você desprezar o que Cristo fez por você, já não resta sacrifício, já não resta esperança. Tá bom? Mas aí ele diz no verso de número 1, que nós estamos vendo agora: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desapeguemos. Eu queria começar olhando para você, para algumas das palavras que estão aí mesmo. Primeira é o verbo apegar-se, que está aqui no português, tá? E que no grego é proseko, tá? Esse verbo, ele tem as seguintes possibilidades no grego: doar-se, sustentar algo contra uma oposição, devotar-se, ou seja, o grego ainda tem uma voz reflexiva, ou entregar a si mesmo. Então, quando ele diz, importa que você se apegue, diz, importa que você segure contra qualquer coisa que vier contra você, ou seria possível plenamente no grego, como também seria possível você dizer o seguinte: entregue-se a essa mensagem ouvida inteiramente, inteiramente. A segunda palavra que eu queria destacar, e aí depois a gente vai fazer, é o advérbio que está aqui, com firmeza, tá? Esse advérbio que está aqui, sendo usado para nós, ele significa perissóteros, com grande intensidade. Se entregue, mas não se entregue assim, não, é com grande intensidade. Pense que sua vida está dependendo disso, com grande intensidade, com a maior intensidade possível. E aí, nós temos mais um verbo que significa desviar-se ou afastar-se, para que você não se desvie ou você não se afaste. Tá bom? Agora nós voltamos ao tema e voltamos ao verso 1 para a nossa compreensão. Em primeiro lugar, quando eu estou de volta ao caminho, quando eu quero pensar o que é de volta ao caminho, eu preciso entender uma coisa muito importante. Que a gente está vivendo um evangelho hoje, ouvindo um evangelho adaptativo ao cliente. Então a gente ouve uma chamada de rádio que não diz, olha, Jesus é isso. Não, ela diz, seu problema é esse. Aí Jesus entra para resolver o que você tem. É dor de unha, problema de queda de cabelo, seja lá o que for, é isso. Então nós estamos ouvindo um evangelho adaptativo ao cliente. Ele não tem nada a ver com esse verso 1, mas é o evangelho que a gente está ouvindo. Deus e a palavra dele, ela se ajusta a nós, tá? Deus e o evangelho, ele se ajusta a nós. Então nós percebemos uma demanda seguinte, olha, tem um culto para quem está solteiro, tem um culto para quem está precisando de um milagre milagroso, tem um culto para não sei o que mais. Então a gente ouve diversas opções para aquilo que a gente está vivendo, como se Deus ele tivesse uma adaptação, né, ao que a gente precisa. Nós também vivemos muito comumente, um evangelho optativo, em que você opta por aquilo que você quer seguir. Então, esse negócio do evangelho, eu gosto muito desse negócio de família. Agora, esse negócio que a Bíblia fala de preguiça ou de outro tema qualquer, isso aí eu não gosto. Isso eu não quero saber. Então, nós fazemos uma confissão positiva. Nós associamos a uma confissão positiva daquilo que a gente quer. E isso a gente tem uma adesão. Quando a gente ouve um evangelho que começa a nos agredir, que não é aquilo que nós queríamos do evangelho, então a gente diz, não, isso aqui
eu acho que eu preciso até procurar uma igreja que pregue o evangelho que eu gostaria de ouvir, tá? O sofrimento não faz parte do discurso da fé. Jesus sofreu, a Bíblia fala de sofrimentos, fala de provações, mas nós só ouvimos uma mensagem de vitória. Nós não ouvimos uma mensagem de sofrimento, só de vitória. Nós não ouvimos uma mensagem de queda, de perda. Nós não vimos isso, não faz parte do evangelho dos nossos dias, mas faz parte do evangelho e faz parte da Bíblia. Um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal, era o Jó, né? Não o nosso Jó, um outro Jó, né? E esse outro Jó, que se desviava do mal, passou tudo que há de pior. Tudo que há de pior ele passou. E a Bíblia, e Deus disse que ele era reto e temente a Deus, mas não para os nossos dias. Para os nossos dias ele não ia dar testemunho nunca. Primeiro que ele devia estar coberto de chagas e outras coisas, não entra, porque ele não era vitorioso. Então a gente está ouvindo esse evangelho, mas em contrapartida, eu queria dizer que você tem que voltar para o caminho se você se desviou desse caminho. E eu queria explicar, os cristãos usam uma palavra desviar, e eu vou deixar bem claro, pelos termos das escrituras aqui até o final da mensagem, o que eu quero dizer com isso, tá? Quero deixar bem claro, então você tem que ir até o final, senão você vai achar que eu estou dizendo outra coisa. Como é que você está apegado à sua fé? É isso que eu quero começar a dizer sobre o caminho. Que tipo de apego você tem? Lembra que eu fiz aqui uma tradução do grego para proseko, que significa o seguinte: entregar-se, doar-se. Que tipo de apego? Agarrar-se mesmo contra a correnteza, imagine. Apego é uma entrega, é uma disposição de enfrentar até a correnteza. E eu perguntaria para mim e para você está apegado mesmo ao Evangelho? É muito comum que nos nossos dias, hoje eu estou compartilhando essa mensagem para vocês e para mim. Eu não sei em qual direção ela vai mais poderosa, se para vocês ou para mim. Mas eu não sei se você se tornou um crítico do Evangelho dos nossos dias. Se você quer condenar os loucos que estão vendendo a fé, e por causa disso você justifica de ter se desapegado à sua fé, pelo que você está vendo ao seu redor. Lembra quando eu comecei o culto falando que às vezes a gente chama de escuridão algumas coisas e outras não? Será que você não está com uma escuridão dentro de você? Porque de alguma forma você justificou a razão de você poder se desapegar da sua fé. Você viu tanta coisa errada, você viu o que estava acontecendo. Gente, o Império Romano era um lugar extremamente difícil de ser um cristão. Tudo era contrário a eles. Um casamento monogâmico era relativo. As festas nos cultos, nos templos pagãos eram prostituições, muitas vezes, ou bacanais. Baco era isso, daí surge a palavra das bacanais. Isso nos templos. O churrasco era uma dedicação a uma dessas divindades que praticava não uma imoralidade, mas às vezes uma coisa terrível, socialmente terrível, como sacrificar crianças. O que acontecia em muitas religiões da antiguidade. Por que você se desapegou? Por que você se desviou daquele caminho que originalmente era tão importante para você? Por que você que trilhava um caminho reto se desviou na sua jornada espiritual? Por que você vive como vive hoje? Ora tão pouco quanto você orava antes? Por que você se entrega tão pouco? Porque o seu louvor se restringiu a alguns momentos raros, que não dependem da qualidade musical, nem do profissionalismo, mas depende do seu coração diante de Deus. Quais são as razões porque o nosso coração... Eu estou falando do primeiro aspecto aí, viu? Pode colocar para nós aí, primeiro aspecto, que Ele é a esperança. Por que eu tenho que me voltar para Ele? Porque Ele é a esperança. Porque é isso que o texto diz, essa é a verdade que você ouviu. Por que você resolveu não doar mais aquilo que você ganha para Deus? Não doa um centavo. Porque você encontra denominações
em que os líderes vivem da exploração alheia. Então você se acha justo que você não faça nada pelos pobres, nem para que o evangelho alcance outras pessoas. Como é que pode ser dessa forma? Ao que você se desapegou? Como é que você está diante do Senhor e a sua fé? Você se modernizou? Agora definiu como é que vai ser a sua relação com Deus? Tem bastante tempo para as mídias sociais, mas esqueceu de Deus, era a canção que a gente ouviu. Você se divinizou? Tinha umas campanhas ali na região do Itaim, uns outdoors, dizendo o seguinte: divinize-se. Você é o seu Deus. Você deixou de crer num Deus de absolutos, que pode todas as coisas e que é Deus onipresente, onisciente, onipotente, que significa está em todo lugar, pode todas as coisas e sabe todas as coisas. Você abandonou a sua crença em milagres e se tornou uma pessoa esvaziada com uma espécie de religião calma, dormente, mortalmente silenciosa. Você está apegado a Ele? É a pergunta que eu quero começar a fazer nessa noite. Como se Ele fosse sua última esperança. Como se você estivesse numa correnteza muito bravia e se você se perder do que está flutuando, você vai afundar. Você está apegado ao seu amor, como se o amor dele por você fosse a única coisa em que você pode confiar. Você está apegado à salvação dele, como se já não restasse nenhuma salvação para você, se não fosse ele. Com grande intensidade, é que o texto nos chama. Não um apego qualquer, mas com grande intensidade. Não como um fogo, quase brando, morto, mas como uma grande labareda. É assim que está. O texto nos diz no verso 3, a segunda temática que eu quero abordar com você, para a gente entender o que é de volta para o caminho. Mas antes eu queria colocar o tema: como desprezar tão grande salvação? Como desprezar tão grande salvação? Literalmente é o que o texto, o verso 3 diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como desprezar tão grande salvação? O que o texto vai nos contando, quando a gente sai do verso 1 e segue em diante, é que no passado, quando Deus falou a sua palavra através de anjos e através de profetas, Ele cumpriu a sua palavra. A palavra dele é fiel. A palavra dele não volta atrás. A palavra dele é o próprio Jesus, que é chamado de a palavra. Deus não muda, Deus não mente. Tá? Deus não mente, Deus não muda. Se você tiver um problema de interpretação, porque você se jogou da ponte, não foi Deus que criou esse problema. Porque Deus não mente, nem se engana. E você vai descobrir, passando o futuro da sua vida, que tinham coisas para serem iluminadas na sua história. Sabe? Deus no passado enviou profetas, enviou anjos. Esses anjos falaram aos homens. Ele fez isso para cumprir o seu propósito, para revelar aos homens a sua vontade. E sempre que ele falou, sua palavra cumpriu-se até o fim. A gente lê o livro de Josué e diz: nenhuma das palavras do Senhor caiu por terra. Todas se cumpriram. Nenhuma se caiu por terra. Só que o Velho Testamento também nos conta que os desvios têm consequências. Uma vez eu fui fazer uma viagem para o sertão, e nós estávamos voltando do sertão com alguns irmãos que estavam no carro comigo e que foram fazer uma evangelização no sertão. E eu achei que sabia tudo, porque a estrada não tinha desvio nenhum. Então eu comecei a andar na velocidade que era possível, não tinha nem carro, estava numa estrada no sertão. E daqui a pouco eu comecei a sentir, o carro que a gente estava não tinha ar-condicionado, começou a esquentar, aí apareceu a placa, julgamento. Eu falei, julgamento, o negócio vai ser quente mesmo, né? E
Quando eu vi julgamento, eu falei, eu já passei, desviei. Mas foi pouca coisa, só uns 80 quilômetros eu já tinha passado. Aí eu voltei e vi uma placazinha, parecia do tamanho de um caderno, escrito o caminho. Então você pode estar muito certo que você está indo para o caminho certo. Mas se você pegou um desvio, que é o que o texto está dizendo, você começou a se afastar do lugar onde você precisava estar. E mesmo que o Senhor já tenha operado a redenção em você, você pode estar muito fora do propósito dele para a sua vida. E isso tem consequências. Como eu falei para vocês, assim que eu fui chegando em julgamento, o calor subiu uns 5 graus, uns 7 graus, não sei porquê. Eu falei, meu Deus, julgamento, o negócio pode ser quente, né? A Bíblia afirma algumas coisas sobre a salvação que nós não podemos negligenciar. O livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 11, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, em primeiro lugar, a salvação eterna, ela é imediata. Ela se processa no coração daquele que entrega a sua vida ao Senhor e rende-se a Ele. Quem salva é Deus. Você nunca vai ouvir um crente dizendo, um dia eu me salvei. Se ele falar isso, ele está perdido. Quem salva é Deus. O seu coração concorda em aceitar o propósito de Deus, movido por Deus. E você se rende. Essa rendição, a Bíblia chama de salvação eterna. Ela é intransferível, inconfundível. Só para você não entender o que é se desviar do caminho, né? Porque hoje a pessoa diz assim, não, eu sou desviado, né? Você é de igreja? Não, eu sou desviado. Então, não é disso que eu estou falando. Vamos comigo aqui que nós temos que dar uma definida bem clara. Então, a salvação ela é eterna e ela é inconfundível. E a salvação não se perde. Sempre digo que a pessoa que não está preocupada com a sua salvação não precisa se preocupar, porque não se perde o que não se tem, não é verdade? Se você veio só com o bilhete único, não vou roubar seu dinheiro, vão roubar o bilhete único, mas o dinheiro não. Se você não tem nada para ser roubado, você não vai ser roubado, você pode apanhar. Né? Você veio a pé de casa, está com a chave, vai apanhar, mas se ser roubado, não. Quem não se preocupa com a sua salvação, não precisa se preocupar mesmo. A gente só se preocupa com o que tem. Quem não tem, não se preocupa. Então, se você foi alcançado, está preocupado em como viver para agradar a Deus, isso é um sinal de que o Senhor operou redenção na sua vida. Eu, como pastor, não dou atestado de salvação para ninguém. Para líder espiritual, para ninguém. Eu não dou atestado que eu não preciso dar. Só quem pode atestar a nossa redenção é o Senhor Jesus. Ele é a nossa salvação. Então, quando você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Como negligenciaremos tão grande salvação? A salvação também na Bíblia, ela é vista como um processo. Não do ponto de vista da redenção, mas do ponto de vista da transformação. Porque é Ele quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Lá no livro de Filipenses, ele vai dizer, desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Mas como desenvolver a salvação? Aí o termo é usado no sentido da nossa entrega a Deus, da nossa santificação. Então, todos os dias eu sou salvo de mim mesmo pelo Senhor. Então, se eu dependesse de mim para caminhar, eu estaria perdido. O Senhor, Ele vai nos redimindo diariamente. Não no sentido da salvação eterna, mas no sentido da nossa consagração. E é nesse sentido que eu e você podemos nos desviar. E ou podemos nunca ter estado nesse caminho. Só convencidos desse fato. E é por isso que Hebreus vai levantar um questionamento de quem somos nós e do que a salvação representa para nós. Sabe? De verdade, eu preciso invocar a Deus para que eu não me desvie. Eu preciso reconhecer meus erros. Eu preciso vir orar. Sabe por que eu preciso vir orar com os irmãos? Porque eu acho que eu oro bem e eu não oro é nada. Eu sei dizer palavras bonitas, mas não sou um homem de oração, uma mulher de oração. Então eu não tenho referência quando eu estou vivendo sozinho. Então é importante eu vir orar para eu aprender, né? Para que a minha fé, para que eu seja salvo de me desviar mesmo. Para que eu seja salvo de acordos que eu não deveria ter feito, que eu fiz. Pactos que eu assumi com pessoas e com inverdades que eu não deveria ter assumido.
para que eu seja salvo da superficialidade tão comum nos nossos dias, de ser um cristão superficial que não sabe nada de nada, nem tem compromisso com o Senhor Jesus, nem com os que sofrem, nem com a causa do Senhor Jesus. Eu, de alguma forma, aborreci a institucionalização religiosa e agora eu sou um não. Só que ser um não significa nada. Eu e você estamos sendo chamados para uma relação profunda com a verdade, que é o próprio Jesus, e com o desenvolvimento da nossa salvação espiritual, com a purificação de coisas que estão podres em mim, que estão contaminando toda a minha jornada, estão me desviando. Eu queria te dizer que quando eu sei que eu não posso desprezar tão grande salvação, é porque o Senhor é a nossa salvação, gente. Ele comprou a nossa salvação com seu sangue. A coroa que Jesus usou estava manchada de sangue. Não porque ele não fosse o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, mas ele comprou a minha salvação e a sua salvação por causa do seu sangue. Essa é a mensagem da cruz, é o centro do Evangelho que os evangélicos hoje estão querendo deixar de lado, a mensagem da cruz. Até morrer eu vou cantar a mensagem da cruz. Tem um hino bem antigo que diz isso. Nunca, nunca vou deixar a mensagem da cruz. Nunca, porque é dela que emana a vida. Jesus usou uma coroa manchada de sangue, mas jamais terá de usá-la outra vez. Diz um hino também, bem antigo. Ele proclamou a nossa salvação, diz o texto. Foi o primeiro que proclamou a nossa salvação. E quando você estiver muito perdido, muito desesperançoso, muito longe, lembre que quem é o seu Redentor é o Senhor Jesus. E que é o seu amor que está chamando você para se apegar a Ele. Não a coisas passageiras, mas a Ele mesmo. Hoje, a Bíblia diz que no início quem deu testemunho. Vou ler para vocês, a gente pode projetar, para vocês não acharem que é a minha observação. Verso 3. Essa grande salvação, versículo 3, tendo sido inicialmente anunciada pelo Senhor, pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres, distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Para eu entender qual é o testemunho dessa grande salvação, Deus está mostrando sinais. Existem sinais na sua história em que Deus se apresentou a você. Deus não vai julgá-lo, nem a mim, por coisas que eu e você não sabemos, mas Ele vai nos julgar ou nos chamar na presença dEle para dizer: eu me apresentei a você. Não estou falando sobre os outros, eu estou falando da experiência que eu tenho com você, meu filho. Eu não estou falando do que os outros fizeram, não estou falando dos outros que abandonaram a jornada, não, estou falando de mim e de você. Sinais, prodígios. Gente, na jornada espiritual, um missionário chamado Hudson Taylor, um inglês vestido de chinês, que se tornou médico, mas foi um dos grandes plantadores de pregadores da mensagem na China. A China é um lugar que tem proibição de que as pessoas sigam o Evangelho da maneira como a Bíblia ensina, tá? Não se enganem. Provavelmente a igreja chinesa seja a maior igreja do mundo, uma igreja escondida. Existem os cristãos oficiais, mas eles têm que aceitar o que o comunismo ordena para eles. Então eles têm que abandonar boa parte da mensagem do Evangelho para aderir a uma igreja que aí pode receber toda a ajuda do Estado. Mas se você quiser seguir tudo conforme a Bíblia diz, então você vai ser uma igreja oculta. E existem milhões de cristãos escondidos na China. Não estou contando isso para vocês, existem fontes para você ler sobre isso, para você entender
Missão Portas Abertas é uma dessas fontes. E Hudson Taylor foi pregar lá e ele começou a falar uma coisa que eu nunca me esqueço, que a mensagem do Evangelho começa difícil, fica impossível e então é realizada. A mensagem do Evangelho é um prodígio. Quando você vai evangelizar alguém, você olha um indivíduo e diz, esse aí nunca vai se converter. Ele é ruim, ele é perverso, ele é isso, ele é aquilo. E Deus resolve fazer. Um dia um pastor estava pregando, ia ter uma conferência na igreja, e ele começou explicando para os irmãos que quando um ou dois concordarem sobre algo que pedirem, ser-lhes-á concedido. A mulher escutou a mensagem, uma senhora que estava na igreja escutou a mensagem. Antigamente as igrejas eram agrárias, ou seja, em lugares, né, bastante simples. Aquela senhora se levantou, disse, pastor, eu queria pedir a sua oração conforme a sua mensagem. Meu esposo, ele não é uma pessoa simples, ele não gosta do evangelho. E mais, ele não gosta do evangélico também. E ele não é uma pessoa que leva as coisas na boa, ele fala mal mesmo. E ele ridiculariza. Então eu queria pedir ao senhor que orasse para que ele pudesse vir nessa campanha. Só que o pastor, depois que ouviu aquilo tudo, ficou meio titubeante, não falava nada no microfone. E a igreja era bem informal, levantou um outro irmão e disse, eu sei que o senhor está meio tímido aí, e eu vou dizer para o senhor que ela não falou toda a verdade, ele é pior do que ela falou. Mas eu concordo com a irmã e eu vou orar para ele vir hoje aqui, ouvir nesses dias aqui. E ele foi. Não foi com ela, mas sentou lá. Ouviu a mensagem e teve sua vida transformada. Não sou eu nem você que definimos quem é que o Senhor vai operar. Não somos nós os autores da salvação. Nós não definimos se Lula vai ser salvo, se Bolsonaro vai ser salvo, né? Ou qualquer um desses outros pecadores como nós que estão tentando ganhar nosso voto. Nós não sabemos. São prodígios. São coisas que o Senhor faz. Quando Paulo se converteu, ninguém queria ouvir a mensagem de Paulo, que dizia, olha, esse cara, ele vai prender você, ele bate em crente, ele faz o crente, tortura o crente, até o crente negar, então você vai ouvir essa mensagem desse. Isso é um cafajeste, isso não vale nada. A igreja tinha medo de se aproximar dele, é o que a Bíblia diz. Só Barnabé teve coragem de se aproximar dele e acreditar que Deus podia fazer uma obra num homem que era tão violento, tão terrível contra aqueles que não criam. Prodígios. Se você se apegar à verdade ouvida, Deus testemunha com prodígios, coisas inimagináveis. Ele intervém com milagres. Milagres são coisas assim. Os médicos dizem que não há possibilidade. Não há mesmo. Mas ele chega para operar, na hora da cirurgia não tem mais não está mais nada lá. O camarada diz, não, mas eu mostro aqui, eu tenho os exames, né, defendendo o seu CRM, né, dizendo, eu tenho os exames para comprovar, mas agora não está mais aí. Isso não é um nem dois. Milagres. Quando a gente se apega a Deus, Deus faz milagres. E existe uma ação poderosa do Espírito Santo. Uma vez um evangelista estava pregando com um tradutor. E o tradutor só repetia as palavras de um tom brando. E ele colocando todo o seu coração para pregar para outro povo. E o indivíduo traduzindo daquela forma. Chegou uma hora que ele se incomodou tanto com o tradutor que ele se voltou para o tradutor e disse, eu só falei isso. Às vezes o Senhor se volta para nós e a gente está dando um testemunho tão vergonhoso, tão subestimado de quem Deus é, que Deus, o Espírito Santo se volta e diz, eu só falei isso que você está dizendo para as pessoas. É só essa redenção que vocês têm para propor, convidar alguém para vir domingo. É só isso que eu estou fazendo por vocês. Desprezar essa salvação, segundo o livro de Hebreus, é cair nas mãos de um Deus irado. Um homem chamado Jonathan Edwards, que tentou a sua eleição numa igrejinha,
de 250 membros e perdeu a sua eleição, foi para uma cidade menor para se tornar um pastor. Deus começou a produzir um avivamento naquela igreja. E Jonathan Edwards é considerado o pai da psicologia da religião. Porque eles começaram a falar que o que estava acontecendo ali na região de Jonathan Edwards era charlatanismo. E Jonathan Edwards era um indivíduo que pregava a mensagem lida. Escrevia tudo e lia da frente. Não sei se você ia gostar disso como brasileiro, mas era assim que ele pregava. Jonathan Edwards pregou uma mensagem que você pode encontrar para ler, uma mensagem simples, que você pode ler e se impressionar com o discurso, ou não. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas quando ele pregou essa mensagem, as pessoas que estavam ouvindo a mensagem tinham a sensação de que o chão estava se abrindo, e elas começaram a se agarrar aos bancos e tirar os pés do chão, com medo de que o chão abrisse e que eles fossem tragados pela ira divina. Jonathan Edwards, da sua maneira, com a sua ilustração, ele estava dizendo uma coisa que a Bíblia descreve. O advérbio de modo é horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. É coisa horrível, não há descrição. Se eu desprezar a grande salvação que Deus proporcionou para mim, eu só tenho uma escolha, uma vida horrível. Em um momento em que eu vou me encontrar com a ira de Deus, como eu posso desprezar o seu amor? Mas o mesmo livro de Hebreus vai terminar o capítulo 10 dizendo: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, e sim daqueles que que perseveram para a sua salvação. Que coisa bonita. Eu estou lendo só de memória, depois você pode ler na sua casa. O último verso do capítulo 10 diz: contudo, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram para a salvação. Esse é o chamado de Deus. Então, se você está aí com uma fé morna, eu não vou chamar você a vir à frente hoje. Se você está aí aderente ao movimento gospel ou não gospel, seja lá o que você faz, nada justifica o seu apego ou desapego. Imagine que a esperança, a única esperança do universo, ela está ao seu alcance agora. E Deus o está abraçando. E Ele o convida. Achou aí, irmã? Pode ler. Pode ler. Mas tem que ler com voz de arauto, voz alta. Lê para nós aí. Nós, porém, não somos dos que retrocedem Para a perdição. são destruídos, mas dos que creem são salvos. Muito bem. É assim que os bereanos fazem. O pastor falou, vê se está na Bíblia mesmo. Achou, a gente... O problema é dele. aí está meio escuro, né? Tem problema não. Meus irmãos, o que eu posso fazer, o que eu e você podemos fazer diante dessa mensagem? Dizer a Deus: eu me rendo, eu me apego, eu quero estar apegado a Ti. Tem uma fase, eu concluo a minha mensagem com essa palavra para vocês, que é uma fase que os pais nunca vão se esquecer, que é quando seus filhos estão apegados a eles. Às vezes até incomoda, né? Estão tão apegados que já estão grandes, sobem em cima da gente, né? A mãe fica com o cabelo estragado, o pai, né, grita com o outro porque machucou a perna, porque pulou em cima da perna, mas eles estão apegados a nós. À noite, quando está frio, quando está escuro, quando está assustador, eles estão apegados a nós. E é isso que o Senhor deseja de você, que você se apegue à verdade que foi ouvida. Mas se apegue de uma forma tão profunda, que seja a sua vida mesmo entregue a Ele. Que você volte para o amor de Deus. Que você deixe as suas desculpas, que não põe a culpa na pandemia, nem na falta de pandemia, para viver para o Senhor. Quero dar alguns alertas para vocês, e depois nós vamos orar, receber a bênção do Senhor. Vamos ver um vídeo. Hoje nós vamos ver o vídeo da redenção, tá bom? O que é a redenção? Mais tarde, não é agora ainda não.
Nós vamos ouvir, depois dessa oração e bênção, vamos ouvir o vídeo um pouquinho do que é a redenção para alguns que estão chegando. Mas eu queria dar algumas notícias para vocês. Primeiro, Era o momento do comercial mesmo, não tem problema. Não tem problema. É o seguinte, em primeiro lugar, eu queria comentar com vocês que dia 20, eu acho que é 25, é a última sexta-feira do mês. Nós vamos ter um jantar lá no Sacro, tá? Às 7 horas e às 9 horas. Então, a gente deve ter um jazz, eu não sei, depois você pergunta para o maestro o que vai ser, que ele vai dizer para nós. Nos últimos foram um jazz, e é uma oportunidade para trazer casais mesmo à vontade. Eu paro no meio para trazer uma mensagem que funde poesia com música, e o cardápio, ele sempre é muito acessível, não é um preço caro, não, você vai ver o cardápio antes de você fazer a sua inscrição, tá? Os últimos foi o nosso próprio cardápio do restaurante, mas eu conto para vocês isso antes. E você tem que fazer sua reserva, tá? A gente tem lugares, mas é uma excelente oportunidade para trazer uma pessoa para o nosso convívio, porque o restaurante é um lugar para você vir mesmo, é para isso. E serve para a gente ter essa convivência bacana. A gente vai deixar uma mensagem de amor. Música de amor, evangélica, não evangélica, não importa, né? Quando você quer declarar amor, você não diz, eu gostaria de dizer para você, Salmo 17:2, né? Não é assim que funciona, não é verdade? Então tem que ter música de amor, tem que ter tudo isso, né? Então a gente vai ter esse tempo especial e depois propor outras coisas para vocês. Primeira terça-feira do mês, nós vamos ter um momento de oração com café da manhã, tá? Só que aqui é diferente. Então a gente vai orar das 7 às 7h40, uma vez por mês só. A gente só vai orar mais se você vier e quiser isso. Senão, uma vez por mês, nós vamos chegar aqui 7 horas, numa das entradas, eu já vou estar aí, e nós vamos orar pelos seus pedidos e suas necessidades. 7h40 acaba a reunião de oração, e aí a gente tem o café do lado. Então, por sua conta também. E aí você toma um café e vai embora a hora que você quiser ir. Você já pode ir embora ou pode conviver com os outros. Mas uma vez por mês nós vamos sentar para orar e trazer pessoas que estão precisando de oração. Vizinhos, amigos, pessoas aflitas. Então, uma vez por mês, a primeira terça-feira do mês, a gente vai estar junto. No mês de abril a gente volta com o Projeto Redenção. E antes disso a gente vai dar notícias para vocês, que é o nosso projeto que envolve arte e mensagem ligada à arte, para qualquer pessoa ouvir em diversos estilos musicais do que existe de melhor. Vamos orar? Fique de pé. E Deus pôs no meu coração uma coisa hoje, que você ore por alguém antes de eu orar. Não pela pessoa da sua casa que veio com você, porque essa você pode orar todo dia. Escolha uma pessoa que você não conhece, se você tem essa liberdade, e vá orar por ela. Pode ser de 2, mas rapidamente. Não é para você perguntar para ela o que ela precisa orar, senão ela vai começar assim. Tudo começou aos 3 anos de idade, e a gente não vai embora. Então escolha uma pessoa para orar, tentem se deslocar, eu não vou, tirar você de dar a mão para outra pessoa. Ore por alguém, tá bom? Pode se deslocar aí, depois nós vamos orar e receber a bênção de nosso Senhor. A gente vai receber a bênção e aí depois a gente vai fazer assim, oração, a bênção, uma canção. Oração, a bênção, um vídeo, depois uma canção, tá bom? Se você for terminando a sua oração, fique de pé. Você já deve conhecer o nome de mais alguém hoje, né? Alguém está precisando de uma oração especial? Eu não vou chamar você na frente, não. Levanta a sua mão se você precisa de uma oração especial. Hoje, eu já vi. Tem mais alguém? Eu vi. Mais alguém? Está precisando de uma oração especial? Amém. Eu sou menor que você, pequeno, mas no nome de Jesus os mortos ressuscitam. No nome de Jesus os feridos são curados. No nome de Jesus a redenção. Deus, nesse momento nós dirigimos a nossa oração ao Senhor.
E nós não temos desculpas para dizer porque nós nos desapegamos de Ti. Nós não temos desculpas para dizer porque nossas mãos soltaram das Tuas mãos e nós rebeldemente seguimos pelos nossos próprios caminhos. E passamos a viver uma vida que é o antônimo dos outros, que nós desprezamos, mas não tem nada a ver com o Senhor, a quem nós professamos amar. Nós gastamos tempo olhando para as mazelas religiosas, para as mazelas da internet, para as mentiras que foram ditas para nós ou que dissemos para os outros. E o nosso coração foi ficando tomado por toda essa injustiça, por toda essa crueldade, por todo esse rancor. E nós ficamos muito longe do Senhor, Pai. Muito longe. Nós nos orgulhamos de dizer que nós não fazemos parte do movimento X ou Y religioso. Mas perdemos o orgulho de Te chamar de Papai. Nosso Deus que está nos céus. Então, Senhor, ouve a mensagem, Senhor Deus, que foi proclamada nessa noite, dos corações daqueles que ouviram, das promessas que eles estão fazendo, e dá-lhes integridade, coragem, intensidade para se apegar a Ti, como o Senhor se apegou a eles, a nós, Pai, dando o Seu Filho por nós. Pai, que essa mensagem que hoje foi ouvida não seja mais simplesmente repetida, mas que ela seja vivida intensamente por onde nós formos, para que as pessoas saibam que Jesus está vivo, operando milagres, prodígios e revelando sinais e manifestando que o Espírito Santo é poderoso para mudar todas as coisas, inclusive a frieza espiritual. Tira a escuridão de dentro de nós. Ilumina a nossa fé, Senhor Deus. Porque eu e muitos dos meus irmãos temos feito coisas que desagradam o Senhor, que envergonham o Teu nome, que depõem contra o que o Senhor nos chamou para ser, que depõem contra a redenção em Jesus, Pai. Mas hoje nós dizemos, nós nos rendemos, nós nos entregamos a Ti, nós somos Teus, Tuas, Pai, em nome de Jesus. E que agora que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e o poder transformador do Espírito Santo torne cada um de vocês apegado ao Senhor, para o Seu louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Queria destacar nossas visitas. Nós temos 2 Anselmos conosco aqui, Anselmo Pai e Anselmo Filho. Pode, vocês estão longe aí, tira a máscara aí para o pessoal ver o rosto de vocês, senão não vou reconhecer, né? Olha lá, Anselmo Pai e Anselmo Filho, os 2 são alto e altão, né? Tá bom, Deus abençoe, privilégio. Já foram reconhecidos? Ah, mas por alguns vocês vão ser conhecidos hoje. Tem mais alguém pela primeira vez que eu não estou vendo? Não, né? Então tá bom. Vamos ouvir o vídeo, pode se assentar e depois nós vamos cantar uma última canção. Deus abençoe vocês. Tá bom? Finalmente você está muito perto da redenção. O movimento, a igreja, o que Deus faz no nosso coração. A arte, Bíblia, com uma perspectiva, numa linguagem que você compreende e que associa-se à arte e à cultura do nosso país, que é manifesta através de muitas tribos e diferentes raças que constituem o nosso país. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Depois dessa pandemia, você pode escolher ficar sozinho ou você pode ajudar pessoas, cuidar de pessoas. O Redenção é um projeto colaborativo e ele não é um projeto simplesmente onde você vai extrair o que você quiser de melhor. Para ele ser incrível, você tem que entender que ele é um movimento. Mas você pode se tornar parte do movimento. E para se tornar parte do movimento, é necessário
que você se aproxime dos nossos centros de formação para fazer parte da nossa equipe nas áreas de acolhimento, assistência social, discipulado, evangelização urbana, que vai acontecer de diversas formas, como você já tem ouvido até aqui. Você também pode se tornar membro dessa igreja e multiplicar a sua formação e o ministério para todo mundo. Se você está ligado com aquilo que move o nosso coração e ligado com tudo que você tem visto, ouvido e que Deus tem dirigido você também. E que você pode dividir com outras pessoas, sendo um voluntário de um dos nossos projetos apoiados pelo Projeto Redenção. Mas o Projeto Redenção, ou o Movimento Redenção, não acaba na segunda. Você vai ver que a gente invadiu a Paulista e com a sua ajuda nós queremos fazer isso muito mais. Você também pode falar assim: pirei com esses caras, eu quero fazer parte não só do movimento, mas eu quero fazer parte da igreja. Se isso faz o seu coração, se isso movimenta o seu coração e faz a sua cabeça, e mais do que isso, você sente que isso é de Deus para você, você é a pessoa que nós queremos conosco. Mas onde nós estamos? Nós estamos no espaço que é o Redenção. E o espaço não é uma igreja, é um espaço multicultural que tem como objetivo mudar o mundo. Você pode trabalhar aqui, você pode comer uma comida incrível com um chefe francato, vai preparar para você, e você pode vir tomar um café e você pode transformar esse lugar num lugar de transformação do mundo. Como você pode ajudar? Você também pode contribuir mensalmente fazendo parte desse movimento, no valor que você tiver proposto no seu coração, para sustentar os projetos de evangelização, ação social, que a gente promove de forma gratuita para as pessoas há muito tempo. Mas tudo isso começa por conexão. Conecte-se com o nosso projeto, se aproxime dos nossos voluntários, para ter mais informações e participar de todo esse movimento de redenção que está acontecendo presencialmente e através da internet. Que a gente possa estar muito perto. E o que a gente quer é ter o seu coração junto com a gente.